Vamos para a mensagem dessa noite. Uma vida empoderada pela oração. Deus tem trazido então alguns pontos para as nossas vidas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Não está no multimídia, justamente para estimular você a pegar a sua Bíblia, seja ela física, ou seja ela então no seu telefone, no seu smartphone e etc e tal. Mateus, capítulo 6, versículo do 9 até o versículo de número 15. Mateus 6, do 9 até o 15. Para aqueles que querem aprender violão, na terça e quinta o André está dando aula de violão. Para aqueles que querem aprender bateria, o Eliseu vai começar nesse sábado já ali, é isso, né? Nesse sábado já, às 18 horas, dar aula também de bateria. Você pode procurar eles, que nós estamos formando então uma equipe para poder realizar isso, tá bem? Estamos preparando agora a Estefânia para ela então ministrar aula de cântico, para aquelas que querem então cantar de uma forma brilhante, apurar então a voz, e a Estefânia também vai servir também nesse departamento, nos ajudando a dar aula de cântico com as pessoas. Mateus 6, do 9 ao 15, diz assim: Por essa razão, vós orareis: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão diário. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes ou não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. 15 e último. Entretanto, se não perdoardes os homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Pai, que essa palavra seja ministrada sobre o meu coração, sobre o coração desses irmãos, e que nós saímos daqui, Senhor, abençoados, direcionados, capacitados e empoderados sobre o seu poder e sobre o seu propósito, Pai. Em o nome de Jesus nós te agradecemos e te louvamos. Amém e amém. Uma vida empoderada pela oração. Queridos, a igreja do Velho Testamento, ela cresceu através da oração. Jesus, ele ensinou-nos a orar. Se você for olhar, a maioria das vezes Jesus estava ensinando então seus filhos a orar. Jesus então ensinava tanto as pessoas a orar, a ponto de chegar um dia e dizer assim: olha, vocês ficam aqui, fica aqui orando aqui, que eu vou subir ali para orar mais um pouquinho mais perto ali, um pouquinho para cima. E a hora que ele chegava, ele via então ali os seus discípulos dormindo. Esse cenário nós olhamos para o tempo de hoje também. Olhamos para o tempo que há pessoas dormindo então dentro da igreja. Há pessoas sem uma expectativa e sem uma esperança de algo diferenciado. Amados, vivemos em tempos maus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e eu e você precisamos estar firmados na rocha. E a única forma de nós estarmos firmados na rocha é através da oração. Quando nós éramos do mundo, quem se converteu ao Evangelho? Levanta a mão aí. Quem não nasceu na igreja e se converteu ao Evangelho, levanta a mão. Olha, a maioria esmagadora. Quando nós éramos do mundo, nós resolvíamos as coisas no braço, sim ou não? Nós resolvíamos as coisas na porrada. Nós resolvíamos as coisas então no grito. Nós resolvíamos as coisas então batendo porta, chutando então cadeira. Nós resolvíamos as coisas então chapalhando pessoas, intimidando pessoas. Nós resolvíamos problemas com 38 então na cintura, mostrando o cabo para as pessoas.
Nós resolvemos o problema então, sabe, brigando e causando então discórdia com outras pessoas. Assim nós resolvíamos problemas, sim ou não? Só que quando nós vamos para o Evangelho, muda a ordem. O Evangelho é o poder de Deus em nós, não é o nosso poder nele. O Evangelho, ele causa então em nós um poder que nós precisamos compreender, que para resolver os problemas nós temos que mudar então as armas. As nossas armas, elas não são mais desta terra, a não ser o Fernando, né, que é policial e precisa andar armado. Mas nós podemos andar armado, não devemos andar armado. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A bala mata só carne. A bala, ou a faca, ou o grito, atinge só então a carne. Mas a nossa luta, ela passa a ser espiritual. E a luta espiritual, nós só vencemos ela através de uma vida empoderada pela oração. E aqui está o problema da maioria das pessoas que vão para o Evangelho, se tornam novas criaturas, mas querem resolver os problemas com as mesmas armas do mundo. E não vai dar certo. Não vai bater, as coisas não vão dar liga. O inimigo, ele fica frustrado quando ele vê homens e mulheres com seus joelhos então no chão, buscando então ao Senhor, clamando ao Senhor. Queridos irmãos, eu quero então convidar você para nós retomarmos o processo de oração, retomarmos a campanhas de oração, retomarmos a votos de oração, retomarmos então, sabe, jejuns, guerras espirituais que outrora nós travamos, outrora então os nossos antepassados travaram, porque quando Moisés precisou então receber a revelação de Deus para os 10 mandamentos, ele não ficou brigando, ele não ficou questionando com o povo, ele subiu então no monte e ficou 40 dias orando e jejuando, e Deus entregou a resposta para ele. E nós precisamos continuar a fazer dessa forma. Nós precisamos então continuar a nos posicionar dessa maneira, deixar de tentar resolver as coisas, porque nós somos inteligentes. Nós somos então pessoas dotadas de inteligência extraordinária. Nós somos inteligentes, mas amados, tem coisas que fogem da inteligência, tem coisa que foge das nossas habilidades. Quantas vezes que você então, com a sua capacidade humana, não teve mais o que fazer, não tem mais o que fazer. E aí você vai agir como? Você vai agir através da oração. Eu costumo dizer, irmãos, porque Deus me deu um grande presente, que foi então casar com a pastora. Ela acabou de chegar agora aqui, ela estava lá com as crianças lá, acabou de chegar. Deus me deu esse presente, porque quando nós nos convertemos, se você olhar então as pernas da pastora, os joelhos dela são todo calejado, e escuro de tanto então orar. Quantas e quantas vezes eu acordava então de noite e ela estava orando, estava com o seu joelho dobrado, clamando. Quantas e quantas vezes ela me acordou então de noite, chacoalhando, vem, vamos orar, eu estou sentindo alguma coisa estranha, vem cá, vamos orar. E eu dei um jeito assim, meio incrédulo, vai orar, não, vamos orar, você tem que orar comigo, ela falava para mim, né? E aí assim, sabe, você dava aquela acordada meia boba assim, porque o homem é manhoso, irmão, para orar. Desculpa os homens que estão aqui, mas as mulheres dão um show de noite nessa parte, dão um show. Mas nós vamos ter homens empoderados pela oração. Amém ou não amém? Homens cheios de Deus, cheios da graça de Deus. E então ela pega lá o óleo lá e passa óleo então nas paredes, e joga óleo então no lugar, e joga óleo no outro lugar, e começa a orar, e abre porta, e vai lá fora, e abre o portão, e passa óleo no portão. Eu falo, meu Deus do céu. É assim que nós vencemos então as guerras. É assim que nós vencemos então a luta. Sabe aquele escalafrio, aquele momento ruim, aquele pensamento ruim que chega? É através da oração que nós vencemos. E nós queremos trazer isso para a igreja, que você precisa aprender a resolver os seus problemas através da oração. A oração ela muda então os céus. A oração ela muda a mão de Deus. A oração ela muda então a ação do inimigo. A oração ela muda tudo. Pastor, muda a mão de Deus? Muda. A Bíblia diz que Ezequias teve então a oração dele ouvida por Deus, e Deus mudou um decreto. Ezequias então ele recebe uma palavra do profeta então Ezequias, prepara a sua casa, prepare a sua família, prepare então a sua vida, que você vai morrer. A Bíblia diz que ele virou o seu rosto para a parede e orou, e quando ele virou o rosto para a parede e orou, Deus mudou a fala dele, Deus mudou a palavra dele. Olha que coisa poderosa que é a sua oração. A sua oração pode mudar um
assim para o profeta Isaías: sobe lá, pode voltar. E o Isaías só desceu só até no templo. E a hora que ele chegou lá no meio do pátio, Deus falou assim: volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida para ele. Olha que coisa poderosa. A oração deu vida. A oração trouxe então vida para o homem que já estava morto. Eu quero te dizer que a oração pode mudar completamente a sua história. Nós estamos acostumados, irmãos, de ver e viver um evangelho onde as pessoas vêm e muitas vezes elas querem uma bênção de alguém. Elas querem uma bênção do pastor. Elas querem uma bênção então de um homem ou de uma mulher de Deus. Não tem nada de errado nisso. Mas você não pode ficar só nisso. Você precisa construir um ambiente de milagre na sua vida, orando, clamando, tendo um nível de intimidade, tendo uma vivência com o Senhor, vivendo uma vida empoderada pela oração. Irmãos, oração, orar. Se você falar assim: nossa, como que eu adoro orar, como que eu gosto de ficar 1 hora de joelho orando, não é verdade. Orar é quebrar carne, orar é quebrar barreira, orar é se esforçar. Para você orar, você precisa se esforçar, você precisa quebrar barreira, você precisa então, sacrificar sua carne, porque sua carne quer dormir, sua carne quer comer, sua carne quer fazer todas essas coisas. Mas eu te desafio você está passando por um problema, você está passando por uma adversidade, passe a viver uma vida empoderada pela oração. Ore, jejue, levante um clamor, faça uma campanha de madrugada. Eu desafiei o pessoal da nossa base lá na Vila Varela na terça-feira, que eu falei um pouco sobre isso, e eu desafiei eles: acorde 3 horas da manhã, vai orar, levanta então o clamor, faça uma campanha de oração, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Pastor, mas eu vou levantar. É melhor você levantar uma semana 4 horas da manhã do que você ficar sem dormir umas partes de noite. Vamos avançar, vamos crescer então espiritualmente falando. As coisas, irmãos, a cada dia que passa estão ficando mais tensas. Tiago disse que a oração é poderosa e eficaz. Tiago 5,15. A oração gerou filhos, como aconteceu então com Ana. Ana então orou e gerou filhos sobre ela. A oração muda o tempo, como aconteceu com Josué. Ele orou e o tempo parou. Irmãos, olha que poder. Ai, ai, ai. A oração de Elias mandou fogo do céu. Irmãos do céu. Só que nós não vamos ver os bastidores de Elias lá, como que ele tinha uma vida de processo de oração. Não foi só aquela oração, ele tinha uma vida de oração. Então tem hora que nós falamos: Deus, manda fogo do céu. Deus fala assim: mas você não tem nem fogo dentro do céu, como é que você quer fogo do céu? Nós temos que ter o fogo do Espírito borbulhando dentro de nós. Moisés intercedeu e milhões de pessoas foram poupadas no deserto. A Bíblia diz que Moisés intercedeu e arrancou o povo então do Egito, tirou o povo então da escravidão. Eu quero te dizer, minha irmã, quero te dizer, meu irmão, vocês que estão aqui, que não tem toda a sua família ainda nos pés do Senhor, eu quero te dizer que se você entrar num projeto de oração, essa família sua vai vir para a casa do Senhor, vai se render aos pés de Cristo e vai ter uma vida transformada, porque a Bíblia diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Mas você precisa orar, precisa então jejuar. Jejue para o seu filho, jejue para o seu cônjuge, jejue então para os seus irmãos, jejue para o seu pai, pela sua mãe, jejue por essas pessoas, ore por essas pessoas e busque então esse avivamento chegar sobre a vida dessas pessoas. Quantos estão aqui? Digam amém. Quando Deus quer realizar algo grande, Ele convoca o seu povo para orar. Vou repetir: quando Deus quer realizar algo grande, Ele convoca o seu povo para orar. Você é povo de Deus. Deus, Ele está te convidando, te convocando para você orar, para você buscar a presença de Deus, para você então entrar diante do Senhor, para você então clamar diante do Senhor, e Ele vai fazer um grande milagre sobre a sua vida. Amém ou não amém? Romanos 8,26 diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem hora que você não para assim e falta palavras, sim ou não? Parece que falta palavras, parece que falta de você falar, e naquele momento que fala, o Espírito Santo começa então a provocar dentro de nós, porque o Espírito Santo ele está em nós. Ele começa então a provocar a intercessão direta do Senhor. Queridos, isso é muito lindo. A oração é muito linda. A oração ela traz então, sabe, coisas muito, muito especial.
Pressupostos fundamentais sobre uma vida cristã e a oração. Jamais use a oração por fachada religiosa. Eu e você não podemos usar a oração como fachada religiosa, de maneira nenhuma. A nossa oração não pode ser uma oração decorada. A nossa oração não pode ser aquela oração, então, do livrinho. A nossa oração não pode ser daquele panfletinho que nós recebemos, dobramos então na nossa carteira e colocamos ela dentro da nossa carteira. Essa oração Deus ele não recebe. A oração que Deus ele recebe é uma oração pessoal, não é uma religiosidade. Não é você então muitas vezes pegar o terço, ou pegar então e rezar, ou orar tantos Pai Nosso, que vai então mudar essa situação. Nada disso. O que vai mudar a nossa situação é uma oração sincera diante de Deus. Quantos estão aqui? Amém. Não ore em vão, sem um objetivo, sem um foco, sem um propósito, sem então um ponto que você então pode ter e viver. A oração ela precisa ser então com foco, com objetivo, com propósito, com plano, né? Não ore em vão de maneira nenhuma. A oração ela precisa ser direcionada à pessoa certa. Se nós formos olhar, nesse momento tem muitas pessoas, centenas de lugares, milhares de lugares que estão orando. Só que uns oram para um Deus, outro ora para outro Deus, outro ora então para uma entidade, outro ora para outra entidade. Nós precisamos direcionar a nossa oração para o ponto certo. Você não pode orar para mim, você não pode orar para a igreja, você precisa orar com o seu pensamento, com a sua vivência diretamente então com Deus. Nós não podemos ser meros religiosos, nós temos que ter um canal ao Senhor e direto então com o Senhor. Queridos irmãos, Deus ele está nos convocando para a oração. Direcione a sua oração, direcione a sua fé com a pessoa certa, que é Jesus a pessoa certa. Amém ou não amém? A oração é baseada no relacionamento pessoal, onde você então se relaciona com Deus. A cada dia que passa, você então ora mais e fica mais próximo de Deus, mais íntimo de Deus, e assim então você vai tendo mais tranquilidade para falar, e Ele também fala com você de uma forma mais clara, que você passa a entender Ele melhor. Então a oração ela precisa ser baseada no relacionamento pessoal. Agora, para que nós possamos desfrutar disso tudo, primeiro, para que nós possamos então viver através dessa oração, desfrute da intimidade da paternidade. Olha o que diz 6:9 de Mateus: Pai nosso que estás no céu. Pai nosso, Paizinho. Desfrutar da intimidade. Esse último louvor, por exemplo, que o Elan cantou, fala sobre intimidade, fala sobre relacionamento, fala sobre então esse momento de pai com filho. Eu quero quebrar agora todo tipo de pensamento e de dificuldade que você possa ter no teu coração de um Deus longe. Talvez você pense que Deus está tão longe de você. Talvez você pense que Deus está tão distante. Talvez você enxerga Deus como um senhor de barbas brancas, de cabelos brancos, sentado lá no trono de uma forma tão longe que é quase que inatingível você chegar até Ele. Não é. Deus, Ele é o seu Pai, que te ouve em todos os momentos que você então precisa. E outra coisa que eu quero que você vença é a paternidade. Isso precisa estar muito bem resolvido com você, porque se você não teve um pai tão presente em sua vida, você vai ter dificuldade de se relacionar bem com o Senhor. A ausência de um pai faz com que então esse relacionamento então fique longe também. E à medida que você entenda, poxa, eu sou filho. O filho, ele abre a geladeira, ele pega o que tem dentro da geladeira. O filho, ele abre a panela, ele pega então a mistura de dentro da panela. O filho, ele senta então no sofá e tira o sapato. O filho, ele não precisa então retirar o sapato para entrar na casa dos pais. O filho, ele não precisa então de nada, de nem marcar para estar em nenhum lugar. O filho, ele chega e usa, porque a casa do pai é a casa dele. Aquilo que o pai deixa é para ele então usufruir. É esse relacionamento, é essa intimidade que você precisa entender. Que Deus é o seu pai. Que você não precisa, porque tem gente que pensa assim, que tem que orar dessa maneira. Então primeiro eles param, aí dão umas arrepiadas,
tipo assim, tipo meio um chilique assim, e aí, Pai grandioso, tremendo, eterno, Senhor, Salvador, e aí vai. Se há uma religiosidade desse tipo na sua mente, quebre ela hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Chegue diante de Deus assim: então, Pai, estou passando por isso. É assim que os nossos filhos fazem conosco. E aí, Pai, você pode me ajudar nisso? Quantos são aqui? É esse nível que você precisa chegar. Você não precisa chegar com formalidade. É só você chegar da maneira que você é. Fale da forma que você sabe. Não imposte a sua voz. Eu não chego perto da minha mãe e falo: ô mãe. Alguém chega na casa do seu pai, aperta a campainha e fala assim: olá, pai, boa noite. Eu estou aqui porque eu necessito grandemente de alguma situação. Quem faz isso? Mãe, vai. É assim, não é? Vamos lá, eu preciso. Vai. É ou não é? Intimidade, você tem intimidade. Quantos estão aqui? João 1,12 diz assim: contudo aos que o receberam. Você recebeu Jesus? Se você não recebeu, essa noite de você receber. E aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Oh, glória! Nós somos filhos. Nós não fomos, então, sabe, nós não somos uma pessoa distante. Deus nos colocou como filhos. Olha que coisa linda. Hoje 12 pessoas se agregaram como filhos então de Deus. Decidiram então descer as águas do batismo. Decidiram então entregar a sua vida para Jesus. Decidiram então chegar então a uma família cristã. Olha que coisa linda, irmãos. Você é filho. Olha para o seu irmão e diga: você é filho. Diga para ele: você é filho. Desfrute da intimidade do seu pai. Amém? Segundo, exalte o nome do seu pai. Mateus 6,9. Santificado seja o teu nome. Exalte o nome do Senhor. Exaltar é honrar, promover. Quantas vezes o Senhor está desonrado, desdefamado, desprezado? Pessoas desprezam Deus perto de nós e muitas vezes nós não falamos nada. Muitas vezes então, sabe, as pessoas falam mal do pai, falam mal da mãe, e o filho não fala nada, não reage diante da situação. É a mesma coisa aqui. Se você estiver ouvindo alguém falando mal então do Senhor, falando mal então, sabe, do plano de Deus, né, que foi entregar o seu Filho Jesus Cristo, você tem que então se manifestar. Você não pode deixar de maneira nenhuma, porque você precisa exaltar o nome do Senhor, você precisa honrar o nome do Senhor, você precisa respeitar o nome do Senhor. Tem pessoas, e Deus fala comigo agora, que ainda faz brincadeira e chacotinha ainda com coisa do Senhor. Ei, não deixa isso acontecer não. Se você está no meio de pessoas que acabam brincando com o nome do Senhor, ou você então sai fora, ou você então está no meio e está misturado junto com aqueles lá, estão sendo cúmplices daquela situação. Não faz sentido para nós. Nós não podemos brincar. Ele é o nosso pai. Irmãos, eu sempre tive um respeito muito grande pelo meu pai, tenho um respeito muito grande pela minha mãe, e eu não gosto de ver ninguém falando mal. Não gostava de ver ninguém falando mal do meu pai, e não gosto de ver ninguém falando mal da minha mãe. E esse mesmo nível nós temos que levar para com Deus, pela paternidade com o Senhor. Nós precisamos viver isso, nós somos filhos. Quantos estão entendendo? Então exalte o nome do Senhor sempre, sabe? Tem gente que só vai procurar o pai quando está no perrengue. Físico eu estou dizendo. Só procura o pai quando o negócio está tudo ferrado. Pede dinheiro para o pai emprestado, para a mãe emprestado, quando está tudo ferrado. Mas quando está tudo bem, não honra, não respeita, não ajuda. A mesma coisa no mundo espiritual. Tem pessoas que só chegam diante de Deus para pedir. Você tem que honrar a Deus. A oração nos ensina, primeiro você honra a Deus. Eu até fiz uma brincadeira de manhã aqui, né? E a Débora, né, a mais manhosa da casa, a menina é sempre mais manhosa. E aí quando ela quer alguma coisa, ela chega perto de mim esses dias, ela queria uma camisa do Corinthians, irmão, imagina um negócio.
Gente, nós não torce para time nenhum em casa. Eu não sei o que essa menina pensou da cabeça. Uma camisa do Corinthians. Falou, pai, eu quero uma camisa do Corinthians. Está amarrado lá. Já começaram a amarrar, já começaram a repreender, já começaram já. Mas tudo bem. E aí então ela chegou perto de mim e começou, sabe aquele jeitinho dela? Oh, pai, você sabe que eu te amo, né, pai? Pai. E aí vai, né? Aí passa a mão, aí faz carinho, aí ajeita tudo. Ô pai, eu quero uma camisa. Você tem que preparar o caminho, irmão. Não tem coração de pai que resiste a uma situação como essa. Então você não pode chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu quero. Porque tem gente que faz assim, irmãos. Eu quero, é meu, me dá. Deus fala assim: filho, primeiro me glorifica, primeiro me honra, depois você pede. Para com essa besteira, larga você idiota. É verdade ou não é? Poxa vida. Terceiro, declare a soberania e o governo de Deus na terra, né? No céu, na terra. Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A oração é uma forma direta de promover o governo de Deus. Você está orando, está falando assim: Deus, o Senhor é o máximo. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor pode fazer tudo. O Senhor pode cessar essa greve agora. O Senhor pode trazer então paz para o nosso Brasil, para amanhã, segunda-feira, as coisas começarem a desenrolar tudo e voltar tudo no normal. Todo mundo estabelecido e abençoado na sua proporção. Ele pode, então você começa a elevar isso daí. Isso é oração. Paulo dizia em Romanos 12:2, né? Que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, é completa. Então você precisa orar, confiar e descansar. Mateus 6:33 e 34 diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não se preocupe com o amanhã. Você estando com Ele, você orando com Ele, como eu disse aqui antes, não vai faltar o alimento, não vai faltar a mistura, não vai faltar a roupa, não vai faltar o calçado, não vai faltar o trabalho, não vai faltar nada, vai dar tudo certo. Nós vamos passar por mais esse problema, vamos passar por mais essa dificuldade, vamos romper em nome de Jesus. Seja assim também na sua família, seja assim também na sua casa, seja assim também no seu trabalho, seja assim também na sua empresa, seja assim também nos seus negócios, em todos os momentos. É só você confiar, descansa no Senhor que Ele vai então fazer tudo por você, mas confie nele, exalte a soberania dele, coloque então toda a sua confiança nele, busque a Ele em primeiro lugar. Eu disse assim que de manhã, nós nunca tivemos um número tão expressivo de gente como nós tivemos no culto de manhã. Foi o dia que a igreja mais encheu de manhã, eu acho que de toda a nossa história, foi hoje de manhã. A igreja estava repleta de gente. Por que estava repleta de gente? Porque as pessoas estão querendo entregar o seu primeiro ao Senhor, entregar então a sua vida para o Senhor, entregar então, sabe, os primeiros momentos, confiar nele em primeiro lugar, e todas as demais coisas não são acrescentadas. Querido, se você deixar as coisas do Senhor por último plano, não vai dar certo, não vai prestar, as coisas não vão funcionar. Mas busque Ele em primeiro lugar. Não importa, como eu disse, se você tem combustível, se você não tem combustível, se você, sabe, está bem ou se você não está. A igreja é um hospital, a igreja é o lugar então quando nós temos que vir, tem que estar doente, pode vir também, tem que vir também, tem que estar em todos os momentos, porque é isso que é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é para fazer isso. Então você precisa confiar no Senhor em primeiro lugar. Não se preocupe com amanhã. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga assim: não fique preocupado com amanhã. Amém ou não amém? Vamos viver um dia de cada vez? Amém ou não amém? Nós não podemos viver amanhã, nós só podemos viver hoje. Ok? 4. Ore diariamente com dependência. Mateus 6:11 diz assim: dá-nos hoje o pão de cada dia. Ore com dependência. Senhor, eu entendo que se não for o Senhor, eu não vou ter, mas com o Senhor eu terei tudo. Isso é ter dependência do Senhor. Quando você deixar de depender da sua força, é você deixar de depender do seu dinheiro, porque hoje, de que adianta você ter 100 mil reais na sua conta hoje, se você está na mesma situação daquele que não tem dinheiro para colocar então combustível no carro? Você vai andar a pé do mesmo jeito.
Pode ter a grana que for. Então, irmãos, a nossa força não está nos nossos braços, a nossa força está no Senhor. Eu disse assim que eu vou começar a orar no tanque do meu carro: Senhor, multiplica, 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 multiplica. Já tenho feito isso. Eu olho lá nos pauzinhos descendo assim, eu falo: Senhor, toma conta desse negócio, Senhor, que eu não posso ficar a pé, porque, né, você sabe, a gente é meio preguiçosão para andar, né? Então, mas Deus vai mudar essa história aí. Então veja bem, irmãos, nós precisamos ajustar essa questão, nós precisamos orar com dependência no Senhor, confiar nele verdadeiramente. Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Quantas vezes? Daniel 6:10 diz assim: 3 vezes por dia ele se ajoelhava, orava, agradecendo ao Senhor, como costumava então fazer. Nós queremos ser livrados da boca do leão, sim ou não? Mas muitos não querem orar 3 vezes por dia, como Daniel então fez. Se quisermos os resultados que esses homens e mulheres tiveram, nós precisamos fazer as mesmas coisas que esses homens e mulheres fizeram. A Bíblia diz assim que Esther, teve uma certa feita que Esther estava numa situação muito desconfortável. O inimigo então usou a vida do rei, através então de um súdito, e redigiram então um decreto para matar todo o povo de Deus, todo o povo de Israel. Todo o povo era para ser morto. E ali então Deus usou Mordecai, seu tio, seu pai tio, chamou então ela e deu direções para ela. E qual foi a direção de Mordecai, através de Deus, para a vida então de Esther? Olha, chama o povo para orar, chama o povo para jejuar, chama o povo então para levantar um clamor. Se preciso for, vamos nos vestir de panos de saco. Se preciso for, vamos colocar então cinza nas nossas cabeças e vamos então fazer propósitos e votos ao Senhor. Quantos se lembram aqui de mim quando eu raspei minha cabeça por 2 anos consecutivos? Alguns. Eu andei careca 2 anos, eu raspei a minha cabeça, era um voto ao Senhor. Quantos se lembram de mim barbudo? Aí já mais gente, né? Já está mais perto, né? O que eram isso? Votos. Eu já fiquei sem tomar refrigerante. Hoje eu já não tomo por opção, já não é mais voto, mas eu já fiquei 1 ano sem tomar refrigerante. Nós já fizemos Tá frio? Tá frio aí? Tá frio? Olha lá, ó. Dá uma diminuidinha aí, Juan, no climatizador. Diminui o climatizador um pouquinho ali no meio ali, mas é por causa do climatizador, o raio do climatizador ali não, a pegada ali dele. Coloca num 30 e pouquinho. Nós já ficamos, né, meu bem, ó, sem comer carne. Muitas vezes, nós vamos fazer um jejum de Daniel agora. Nós já ficamos sem tomar refrigerante. Nós já fizemos jejum de café. Já fizemos votos de televisão. De televisão nós também nunca mais também assistiu mais também. E assim, sabe, é um negócio que muda a história. Só que o povo hoje, irmãos, quer as coisas tudo embalada. São os fast food da vida. As pessoas querem chegar na igreja e pegar uma embalagem assim e falar assim: é o milagre do meu casamento. Aí pega outra embalagem e fala assim: esse é o milagre então da minha cura. Aí pega outro e fala assim: esse é o milagre do meu dinheiro. Deus, Ele quer que nós também façamos. Deus, Ele quer que nós também nos esforçamos. Deus, Ele quer que nós também manifestamos essa situação. O que você recebe na igreja é um empoderamento para que você possa então avançar e romper na sua vida, direcionamentos para você poder então crescer. Mas o plano de Deus, quem tem que fazer é você. Uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida então de comprometimento. Então você precisa aprender a orar, a confiar na provisão do Senhor. Nós precisamos aprender a orar, aprender então a confiar na provisão do Senhor. Pais que não dizimam, não estão aprendendo então a confiar na lição de Deus. Tem pessoas que não estão conseguindo entender o processo de Deus, o plano de Deus para a sua vida. Então pessoas que de repente querem ser próximos, mas não querem dizimar, querem ser próximos, mas não querem então ofertar, querem ter então a sua vida poupada e blindada, mas estão cheios de brechas, cheios de problemas, continuam pecando, continuam com os mesmos pecados, continuam com as mesmas dificuldades, continuam com os mesmos pensamentos, continuam fazendo as mesmas coisas ruins, continuam então com as mesmas questões então no coração. Como é que nós vamos então romper nessa situação? Nós temos que mudar, nós temos que então confrontar essa identidade nossa. Sabe, o apóstolo Paulo, ele dizia o seguinte: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu pratico com incidência. Eu esbofeteio meu corpo, minha carne todos os dias.
E nós precisamos esbofetear o nosso corpo, nós precisamos esbofetear a nossa carne, porque, irmãos, quem vai morar no céu são pessoas transformadas, que querem uma vida de compromisso. Deus continua sendo o mesmo, Deus continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente, e Deus não abre exceção. O que é pecado, o que é certo, o que é errado, e vamos para frente nessa direção e nessa situação, e vamos romper. A cada dia que passa nós vamos crescendo dia após dia. Então o Senhor nos ensina a orar continuamente, orar no Espírito e orar em todos os lugares. O que significa orar no Espírito? É estar o tempo todo em espírito de oração. Não onde você está dirigindo, esteja em espírito de oração. Você está então lavando roupa, esteja em espírito de oração. Orar continuamente, ter então esse movimento de oração no seu coração, dentro de você. Orar em todos os lugares, no trabalho, na sua casa, na sua família, em todos os lugares que você estiver, esteja orando. Irmãos, você decidiu ser cristão, e cristão ora. Deixa eu te clarear um pouquinho na sua mente. Nós temos assim todo esse jeito, essa performance assim, talvez um pouco mais moderna, um pouco mais diferente, né, como igreja e etc e tal. Mas nós nunca vamos perder a essência nossa de oração. Nós não podemos perder a essência de oração. A oração, ela está no primeiro pilar, o pilar mais sustentado então daqueles 5 que nós sempre falamos, que é o dunamis, a vida no Espírito, uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida empoderada pela presença do Espírito. Ei, minha irmã, acorde de manhã, vamos fazer oração. Ei, meu irmão, vamos fazer campanha de oração. Os movimentos passam, mas aqueles que estão enraizados na oração, na vida com Deus, esses vão permanecer. Se nós ensinarmos os nossos jovens, os nossos filhos a orarem, orar pelo menos no sacerdócio. Tem pai e mãe que não ensina seus filhos a orar. Tem pai e mãe que não ensina seus filhos então a fazer um propósito. Tem pai e mãe que não ensina seus filhos então a caminhar então no princípio do Senhor. E nós recebemos uma palavra, e essa palavra talvez nunca vai se apagar do nosso coração, do pastor Salomão, não, da esposa do pastor Salomão. No acampamento de jovens ele disse assim, ó: eu decidi amarrar os meus filhos no altar, mesmo quando eles não querem, eu os amarro. Sabe o que aconteceu com os filhos deles? Todos os filhos deles hoje são músicos, estão viajando por todo o Brasil, avançando aí, cantando, adorando e pregando a palavra do Senhor. Cadê o pai e mãe? Está aqui? Mas nem se for amarrado, traz seus filhos para a igreja. Não deixe seus filhos em casa. Ah, vou deixar meus filhos em casa. Não deixe seus filhos em casa. Traga, bata firme nessa situação, bata firme nessa tecla. Ore, jejue e clame por ele, porque você é responsável pela sua descendência. Você é responsável pela sua geografia. Você é responsável pelos teus. Você, Deus plantou você nesse lugar para que você possa trazer o avivamento sobre a sua casa. Você é um sacerdote, uma sacerdotisa, e Deus vai usar você para salvar toda a sua família. Lembre-se dessa frase: toda a sua família vai ser salvo. Eu e você não geramos filhos para povoar o inferno. Nós não podemos aceitar os nossos filhos então perdidos no mundo. Nós não podemos aceitar os nossos filhos então sem querer ter Deus. Nós não podemos aceitar os nossos filhos sem querer ter uma intimidade com o Senhor. Nós precisamos desejar no nosso coração, no profundo do nosso coração, que os nossos filhos estejam no altar, tocando, adorando, pregando, servindo, fazendo, resolvendo então os trabalhos do Senhor, sendo empoderado para poder então fazer. Eu recebo essa palavra no meu coração, não sei se você recebe. Se você está junto comigo, você quer sua família toda no altar, então recebe essa palavra junto comigo, em nome de Jesus. Nós não podemos permitir com que o mal então tome conta da nossa casa. Não podemos. Quinto, perdoe os seus devedores. Mateus 6,12: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós precisamos perdoar. O perdão muda a situação. O perdão transforma vidas. Tem pessoas que têm o coração ruim, que não perdoa. Olha lá. Esse menino é uma benção, irmãos. Pensa nesse menino. Esse menino vai ser pregador, pastor, porque ele gosta. Tem gente que é muito ruim, irmãos. Tem gente que não perdoa. Como a pastora falou, né? A mulher falando pioento, e afogando. Lembra da história? Eu não conseguia mais falar, mas estava assim, ó, pioento. Que o Senhor te dê um coração perdoador. Irmãos, pega nessa noite.
Tem gente remoendo. Nós falamos sobre os ressentimentos do coração há 2 domingos atrás, se eu não me engano, ou domingo passado. Não fique ressentindo por causa de dívida de outras pessoas, não. Você emprestou dinheiro para alguém, essa pessoa não te pagou, perdoa ele, aceita que dói menos, já perdeu. Ó, vamos para frente. Vamos para frente. Aprende a não emprestar mais. Se tiver que fazer, já dá lá logo de uma vez. Mas vamos para frente. Pastor, mas... Ou você fica amarrado com essa pessoa, ou você libera ela e vamos embora para frente. Vamos embora para frente. Alguém te fez algum mal, alguma situação, alguma questão então na sua vida, perdoa, irmão, larga esse negócio para trás. Já pensou? Jesus volta e nós fica aí com esse negocinho, perdãozinho, coisinha no coração. Vamos embora para frente. Perdoe. E a nossa oração é o seguinte, ó. Não é assim, Deus, me perdoa só eu. Deus fala assim, ó, peça dessa forma, ó. Senhor, me perdoe. Presta atenção nesse negócio, é forte, hein? Me perdoe no nível que eu perdoo. Dói, não dói? Senhor, me perdoe no mesmo nível que eu tenho perdoado. Fala com o seu irmão assim, olha para o seu irmão e diga assim, Deus está falando com você? Sexto, controle os seus desejos pessoais. Mateus 6,13. E não nos deixes cair em tentação. Mateus 26:41 diz assim, vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você só precisa estar de pé para você cair. Você só precisa estar de pé para você cair. Se você achar que eu não caio, já é um perigo. Se você andar assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Aí pode ser que você não caia. Por quê? Por quê? Porque se você então está com medo, se você então está preocupado, você sempre vai andar. Repare, vamos pegar uma ilustração aqui. Repare uma estrada. Tem uns irmãos aqui que dirigem bastante, viajam muito. Você pega uma estrada. Você pega a estrada que você conhece, você tem segurança, você vai. É essa que é o perigo. Aquela que você não conhece, você vai assim, com mais atenção, com mais cautela. Essa, quantos estão me entendendo? Nós temos que andar todo dia, irmãos, entendendo que essa terra é um campo minado, que a qualquer passo que nós dermos errado, fica sem uma perna. Outro passo, arranca a outra perna. Aí a hora que arrancar as duas pernas, você bate o braço, arrancou o braço. Arrancou outro braço, que nem aqueles filmes de guerra, meu. E assim, essa é a vida. Cuidado. Ore todos os dias. Controle seus desejos pessoais. A sua carne não vai melhorar. Diga assim comigo, a minha carne nunca vai melhorar. Eu sempre vou ter que domar ela. Você o tempo todo você vai ter que domar a sua carne, porque senão você vai pender então para as coisas erradas. Você vai pender então para aquela fraqueza que você tem. Então você vai domando, você vai domando. Então a única coisa que você precisa para cair é estar de pé. Sétimo, creia que a oração libera o poder de Deus. Eu creio, você crê? Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Amém. Creia que a oração ela libera o poder de Deus. A oração ela abre o céu. A oração é como se fosse então, sabe, uma grande pedra que estivesse então em nossa cabeça, e a oração ela chega assim, que nem aquelas britadeiras, e quebra todas aquelas pedras, e a oração então ela começa então a resolver. Deus libera a bênção, porque aquelas pedras são os demônios, os principados e as potestades que impedem a bênção chegar sobre a minha vida e sobre a sua vida. E à medida que então eu oro, eu começo então a fazer então, sabe, portais. Tem um livro aí muito bom, se você gosta de ler, tem um livro aí que se chama Intercessor Feliz. Essa mesma série de mensagens que nós estamos fazendo no Sacerdócio no Lar.
Mas esse livro Intercessor Feliz, a pastora Benny Johnson, ela diz o seguinte, que a oração, ela é portal que nós abrimos de comunicação. O que é portal? Aquilo que une algo a outro algo. E a oração, nosso lugar de oração, é um portal que leva então para Deus. Nós oramos e há um portal aberto então, para que a glória do Senhor. É como então Jacó, a escada de anjo. À medida que ele olha, tem anjo subindo e anjo descendo. Anjo subindo e anjo descendo. Anjo subindo com o pedido dele e anjo descendo com a vitória então para ele. E assim é para as nossas vidas. Deus, ele tem essa vitória para a nossa vida. A sua oração, ela libera o poder de Deus sobre cada um de nós. Amém ou não amém? Existe poder no nome de Jesus. Você crê nisso? João 14:13 diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Glória a Deus. Se você pedir ao Senhor, Ele vai entregar para a sua vida. Se você clamar, Ele vai então entregar a grande vitória para mim e para você. Deus é o Deus presente, o Senhor e o Salvador de nossa vida. Agora eu quero te perguntar, como está a sua vida de oração? Que tanto que você tem orado? Talvez você está aqui conosco, aqui nos visitando, e a oração para você se chama reza. Está tudo bem se você tiver essa nomenclatura. O que importa é te levar você para Deus, ao Deus, o Senhor e Salvador. Que tanto você tem orado? Que tanto você tem falado com Deus? Que tanto você tem tido comunicação com Deus? Você tem confiado com Ele? Você tem então acreditado nele? Você tem então vivido então essas promessas do Senhor? Ou você é uma pessoa que vai vivendo? Você tem um pai. Um pai que tem todas as coisas que você precisa. Ele tem a cura, ele tem a libertação, ele tem o trabalho, ele tem a prosperidade, ele tem tudo que você precisa. E a Bíblia diz que qual pai que o filho pede pão e ele não faz de tudo e não entrega o pão? Qual pai que o filho pede peixe e ele então pega uma cobra e dá então para o filho? Nenhum de nós fazemos isso. Se nós, sendo pais maus, cheios de defeitos e imperfeições, queremos sempre fazer o melhor para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste, que é o meu Pai e o seu Pai, para abençoar a sua vida e abençoar a minha vida, fará comigo e com você grandes coisas. Você crê nisso? Você recebe essa palavra?